Pessoal, Pai do Senhor Jesus, estou fazendo esse vídeo um pouco improvisado aqui. Hoje o dia está meio corrido, vou ter que ver o negócio do carro, que seguro, né? Aqui no Rio de Janeiro tem que ter seguro no carro, senão... E aí nessa correria, resolvi gravar aqui dentro do carro mesmo, no deslocamento, no congestionamento. Mas... eu diariamente tenho colocado vídeo no canal, tenho colocado algumas mensagens para poder edificar, né, os irmãos. Eu tenho sempre pedido ao Senhor que me dê palavras, porque às vezes, eu confesso que às vezes falta alimento para mim mesmo, né? Eu preciso ser alimentado, preciso de uma direção. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, porque é difícil achar a direção do Senhor, buscar direção e encontrar a direção quando, ao longo da nossa jornada, acho que ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, é muito complicado a gente ter essa direção. Ontem até no vídeo que eu coloquei, eu falei sobre consultar a Deus, sobre pedir direção através da palavra, que eu acho que as pessoas usam pouco esse recurso da palavra de Deus, que é indispensável. Eu já vivi inúmeras experiências. Se eu for falar assim, cada experiência, eu acho que eu teria que fazer uma lista e fazer alguns vídeos falando sobre isso. Agora, uma coisa é consultar a Deus, abrir a palavra, né, e pedir um texto. Outra coisa é meditar na palavra. Em Salmos, o salmista diz que ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E essa meditação, em um outro salmo, ele diz que é como se fosse um animal ruminante. Aí é um exemplo que ele usa, que é até uma coisa bem engraçada, porque o animal ruminante, por exemplo, o boi é um animal ruminante, ele come o capim durante o dia no pasto, e aí ele fica com aquilo armazenado. Eu não sei como, eu não sou biólogo ou veterinário para poder dizer, mas ele, de alguma forma, ele fica com aquilo armazenado, e na tarde, no período da tarde, ele volta aquele capim, vou usar essa palavra para o pessoal não ficar com nojo, e ele continua mastigando. Então isso que é um animal ruminante. Ele mastiga aquilo, ele praticamente fica o dia inteiro mastigando aquele mato. Então olha a expressão que o salmista utiliza, né? Que ele medita na palavra de Deus como um animal ruminante come o seu alimento. Ou seja, é a gente pegar uma palavra, tirar um versículo, buscar de fazer como o pessoal chama, né? Eu estou aprendendo isso agora, porque eu não tinha esse hábito desse nome, né, de devocional. Mas hoje eu entendo o que vem a ser um devocional, mas é fazer um devocional, né, assim que você acorda, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, ler ali um capítulo, um versículo. Eu sempre digo que às vezes é melhor ler um versículo ou um capítulo do que não ler nada, né, da palavra. Então você lê um versículo e ficar meditando ao longo do dia naquele texto. Eu mesmo vivo muitas experiências com isso. Já vivi inúmeras experiências assim, coisas que olhando, no primeiro olhar, a gente não consegue observar no texto, mas depois, meditando na palavra, como que Deus ele vai mostrando, como que Deus ele vai revelando detalhezinhos assim, sabe? Coisas que estão ali e não são à toa. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito ao seu coração, quando você passar não só a ler a palavra dele, né, mas meditar na palavra dele. Meditar, essa meditação ela produz o alcance dessa revelação, porque a palavra de Deus, né, ela não é só a letra. Na verdade, a letra ali foi a forma que Deus ele arrumou de colocar acessível para nós, né, através de um livro, através de uma escrita. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela está além da letra, ela está escondida ali por trás daquelas letras todas. De novo, Salmos: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada, eu sempre digo isso, né? Todo mundo tem lâmpada. Lâmpada todo mundo tem, Bíblia todo mundo tem, até ateu tem Bíblia na casa. Normalmente aberto nos Salmos 23 ou 91, né? Que as pessoas deixam. Mas a luz, nem todo mundo tem, né? Ele tem lâmpada e tem luz. Ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a lâmpada, é a Bíblia, livro material, físico. E luz para meus caminhos, é a revelação da palavra, é aquilo que está além. É isso que a gente tem que alcançar. Por isso que o Senhor Jesus disse: a letra mata, mas o Espírito, que é a revelação do Espírito Santo, vivifica.
A letra, ela te prende, amarra-te da lei, a razão. Ela cria lei na graça, a letra. É incrível isso, né? Se a revelação, ela cria graça, ela faz você enxergar a graça de Deus na lei. Você olha o Antigo Testamento, você olha o tabernáculo, você olha as coisas que estão na Velha Aliança, você consegue ver a graça de Deus, isso através da revelação. A letra faz o contrário. Você olha para o Novo Testamento e você vê lei. Você vê o Deus da lei até pior, se bobear, no Novo Testamento e na Nova Aliança. Isso é por conta da falta de revelação. É muita letra e pouco espírito. Então, que tu possas aprender. Eu sempre digo que o intuito do canal não é ficar dando... Sim, tudo bem, trazer um alimento diário. Sim, que é o alimento que o Senhor tem me dado. Mas não é pescar para os irmãos, né? Ensinar o irmão, a irmã a pescar. Não foi essa a grande defesa de Lutero, da Reforma Protestante? Que independentemente, eu sei que tem muitos irmãos aqui que são católicos, mas eu não estou aqui fazendo uma crítica pontual ao catolicismo. Eu estou dizendo que o que Lutero fez foi falar isso, que nós temos essa possibilidade de acessar ao Senhor. Então eu vou sempre bater nessa tecla, irmãos, porque parece ser uma tecla às vezes cansativa, repetida, mas é o que eu mais vejo nos comentários, as pessoas pedindo para fazer por elas aquilo que elas mesmas podem fazer, como por exemplo orar, como por exemplo entender um texto da palavra. Você só alcança discernimento, compreensão da Bíblia quando você lê, quando você medita, quando você busca. Isso vai acontecendo, é intimidade. Não tem como, qualquer relacionamento, inclusive o relacionamento com Deus, a intimidade ela só se dá quando você vai se aproximando da pessoa, quando você vai conversando, vai conhecendo, vai tendo essa troca de experiências. E é natural, e com Deus também não é diferente. Você só vai entender e conhecer o Senhor e conhecer a palavra dele quando você começar a praticar. É isso. Então não tem muito para onde correr, não tem um pulo do gato, tipo, nossa, que discernimento da palavra que você tem. Ninguém é privilegiado. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu fui numa igreja e aí acabou a mensagem que eu trouxe, eu fiquei muito aborrecido comigo mesmo. Fiquei muito aborrecido. Eu me recordo que, porque assim, eu tinha uma mensagem programada. Na minha igreja normalmente você não programa uma mensagem. É na hora que se define por conta da direção do culto, dentro dos dons espirituais. Mas ok, nesse dia tinha uma mensagem programada, me deram essa mensagem e falaram, você vai pregar isso. Aí eu fui. Eu estudei, então eu tive tempo para poder estudar, para poder me programar, para poder elaborar um esboço ali da mensagem. Só que chegou na hora eu não falei nada do que eu tinha planejado. E aí eu fiquei muito chateado comigo depois do culto, muito chateado, porque eu não falei nem metade, esqueci de um monte de coisa. E aí aconteceu isso. Deixa eu só fazer uma mudança de faixa aqui. E aí aconteceu isso, né? Só que aí eu lembro que o pastor, depois que acabou o culto, ele me chamou e falou assim, Alan, ó, era visto que tinha uma padaria, olha que visão interessante. E você estava no meio dos padeiros lá, fazendo pão e tal, e você se enrolava com a massa. E você ficava muito triste, porque você se enrolava com a massa e tu não sabia fazer o pão do jeito que você tinha planejado. Olha só, era tudo que tinha acontecido naquele dia. E aí o chefe dos padeiros, ele olhava para você assim, como se fosse o chefe, né, dos padeiros, e vinha até você e dizia assim, calma, para você conseguir fazer do jeito que você quer, você tem que ter prática com a massa. E você vai aprender, só que tudo tem um tempo. Aí ele me deu discernimento na interpretação da visão, falou que às vezes, falou isso, exatamente isso que eu estou falando, né? Que às vezes a gente quer alcançar a revelação da palavra, só que isso é uma prática. Isso é você ter o hábito de ler a Bíblia. E o próprio Espírito Santo é quem vai ministrando. É ele que vai revelando, vai nos ensinando todas as coisas. Por isso que os discípulos, eles eram discípulos até o batismo com o Espírito Santo. Eles nem lembravam das coisas. Depois do batismo, eles passaram a lembrar dos acontecimentos, das instruções. E aí veio a revelação daquilo que Jesus falava, por parábolas. Então, da mesma forma, irmãos, nessa manhã eu queria ressaltar isso, que eu acho que é importante.
Eu acho que ninguém tem que estar preso a canal nenhum, ninguém tem que estar preso a pastor nenhum. Claro, é muito bom isso. Não estou dizendo, eu não sou daquela doutrinação de que eu não sigo a homens. Eu não segue a homens, mas Deus levanta homens para que possamos segui-lo. Se não fosse assim, não levantaria Josué, Moisés, Paulo, Pedro. Então,